E aí, pessoal, tudo bem? Como a gente já viu anteriormente, vai considerar, a gente já considerou campos vetoriais no plano, e agora a gente vai considerar campos vetoriais no espaço tridimensional. Tá? Então, são campos vetoriais, as funções, né, vetoriais dadas por uma função do tipo f de x, y, z, igual a m de x, y, z, professor I, n, z, J mais P, x, y, z, versor K. Aqui, né, com as funções, né, aqui a gente tem que a f é um vetor, né, um vetor que ele parte de algum ponto x0, y0, z0, né, e que m, n e p, elas são todas definidas, são funções escalares, né. A gente coloca o vetor, então, com a cauda, né, nesse ponto x0, y0, z0, então ele aponta, né, para algum ponto, para uma série. Ele aponta para alguma direção, né? E é assim que a gente vai conseguir um campo vetorial, né? Como um campo no espaço, ele parece ideia, né? Agora a gente não está mais tratando no plano, a gente está tratando com um ponto no espaço, né? E ele parece um pouco com o interior de, por exemplo, um palheiro, tá? Então, é a ideia que a gente consegue representar visualmente, né? No campo vetorial. Então, como antes, né, a gente disse que f é uma função contínua, aqui ela vai ser contínua em algum domínio D do espaço tridimensional, né? É, se M, N e P, eles são contínuos também no domínio. A gente diz que f é continuamente diferenciável, né, no domínio D, se todas as nove derivadas parciais, né, M, a derivada parcial de M em x, em y, em z, as de n em x, y e z e as de p em x, y e z existem e elas também são contínuas em D, né? De novo, assim como antes, a gente tem duas interpretações físicas, né, para alguns tipos de campos vetoriais. Tá? A gente, por exemplo, o campo de força tridimensional de diferentes tipos, né, gravitacional, eletrostático, eletromagnético, todos dão origem, né, a tal campo vetorial. No ponto x0, y0, colocamos o vetor, que tem a direção e magnitude da força, que o campo exercia em uma partícula de teste de unidade colocado no ponto. Né? Então, a gente pode tentar interpretar, né, algumas funções de campo dadas por campos vetoriais como campos de força. Né? E também temos os campos de fluxo, né, tridimensional, e campos de velocidade, né, decorrentes do movimento de um fluido no espaço. São os outros exemplos os outros exemplos padrão, né? A gente assume que o movimento é de estado estacionário, ou seja, a direção e a magnitude do fluxo em qualquer ponto não muda ao longo do tempo, e a gente chama isso de um fluxo tridimensional. Também como antes, né, a gente imaginou, né, uma série de representações físicas, né? Por exemplo, a gente permitiu fontes e sumidouros, né? Locais onde os fluidos estão sendo adicionados ou removidos do fluxo, né? Então, obviamente, a gente não pode mais apelar para pessoas em pé, despejando fluido em vários pontos, né? Eles teriam que ser alienígena porque eles precisam viver num espaço quadridimensional, né? A ideia, né? Agora, como eles estão no espaço, é um pouco mais abstrato. Mas a gente poderia pensar em tubos finos inseridos no domínio, né? Em vários pontos, adicionando ou removendo fluido, tá? Os campos de velocidade, né? A gente também fez alguns paralelos físicos, né?
E o campo de velocidade desse tipo de fluxo é definido exatamente como a gente viu, né? Um campo V de x, y, z, que dá a direção e a magnitude, né? Ou seja, a rapidez do fluxo, né? No espaço x, y, z. O campo de fluxo, né? F, né? É dado por algum tipo de campo, coisa do tipo delta V, onde o delta, né? É uma função de x, y, z, e ele é uma densidade, né? E ele pode ser similarmente interpretado. Então, a direção de F. Isso aqui é para um campo de fluxo, tá? F é um campo de fluxo. É igual à direção do fluxo. E a magnitude de F é a taxa de transporte de massa. Né? Então, é por unidade de área, em x, y, z. Tá? Na direção de fluxo. Que aí, né, a norma de F, né, é a taxa por unidade diária e que a massa é transportada sobre um pequeno pedaço de um plano perpendicular ao fluxo no ponto x, y, z. Bom, então, a derivação da interpretação é exatamente igual ao que a gente já viu a campos vetoriais no plano, né? Substituindo aqui, né, a ideia de um pequeno segmento de reta delta L por, na verdade, um pequeno segmento de plano, né? Uma pequena área planar delta A perpendicular ao fluxo. Tá? Então a gente vai fazer primeiro alguns exemplos. O primeiro exemplo vai ser. Então, o primeiro exemplo é encontrar o fluxo tridimensional. Não, perdão. O campo vetorial de força eletrostática tridimensional, né? Partindo de uma carga pontual positiva, né? Colocada na origem, dada por dada por algum F, né? E em unidades adequadas, né? E aí, o nosso F é dirigido radialmente para fora da origem e ele vai ter uma magnitude de 1/ρ quadrado, em que ρ é a distância da origem, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente tem um vetor, né? Nosso vetor z, j, ck, tá? Que ele tem uma cauda, né, em x, y, z, e ele é orientado radialmente para fora com uma magnitude ρ, né? Então, aqui a nossa f vai ser esse vetor. Na verdade, o versor, né? Então é ele sobre a magnitude, né? Só que isso, ele sobre a magnitude, vezes a magnitude da força elétrica, né? A magnitude da força elétrica era 1/ρ quadrado. Então aqui a gente vai ter ρ ao cubo, né? Onde ρ é a distância, né? Então ele é a raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Ok? Então, mais um exemplo.
A gente vai encontrar o campo de velocidade, né? De um fluido rotacionando com alguma velocidade angular constante ômega em volta do eixo Z, tá? Na direção dada pela regra da mão direita, tá? E depois a gente vai encontrar o campo análogo ao fluxo que está rotacionando sobre um eixo Y, tá? Então, primeiro, para um campo rotacionando sobre o eixo Z, né? O fluxo ele não depende de Z, na verdade, ele acaba sendo um problema de duas dimensões, né? E a solução é a mesma, né? Que a gente já viu, né? Esse é um exercício bem parecido que a gente já viu para os fluxos no plano, né? Então, aqui é nosso F, ele é independente de Z, ômega menos W de chapéu mais X J chapéu. Ah, eu já coloquei assim porque esse exercício já foi feito. Tá? Um análogo, né? E para o caso, né? Ele rotacionando em volta do eixo Y, né? O fluxo ele vai ter uma componente J, quer dizer, ele não vai ter uma componente J, né? E ele não vai depender de Y, então, né? Então, pela regra da mão direita, o fluxo no plano XZ, né? Ele é no sentido horário, né? Quando o X é positivo e o eixo Z, né? Ele vai abraçado, né? Pelos nossos sistema da mão direita. Então, nosso segundo fluxo é ômega ZI, né? Menos. Mais um exemplo. A gente vai encontrar o fluxo tridimensional, né? Um campo fluxo tridimensional de um gás. Tá? Fez, se eu não me engano, a gente não fez nenhum gás. Tá? Então, esse gás ele está fluindo radialmente para fora com uma velocidade constante de uma fonte na origem de força constante. Tá? É, na verdade, de constância na evasão, né, desse gás. Então, isso é como se a gente é correspondente também a um problema bidimensional, tá? Exceto que a área da esfera ela aumenta com o quadrado do raio, né? Então a gente vai manter uma velocidade constante, né? A densidade do fluxo ela precisa decair, né? Na ideia, no sentido de 1 sobre ρ quadrado, justamente por causa disso, né? Como a gente está indo para fora da origem, né? A gente vai ter esse decréscimo. Então, se a gente tomar um delta como sendo a densidade, né? E CI sendo uma constante, a gente vai ter que esse fluxo ele vai ser um delta vezes a velocidade, né? Vezes o campo de velocidade. Isso vai ser alguma constante sobre o quadrado, que é a densidade, né? Vezes uma outra constante radialmente, né? Então, x, i, y, j, zk. Mas eu quero que isso seja unitário, né? Isso aqui é só a direção. Então eu vou pegar esse vetor aqui, vou dividir pela norma dele. Errou. Portanto, a gente vai ter alguma constante vezes o vetor xi, yj, zk, dividido por rho.
Então, note que no caso tridimensional, esse campo, ele é o mesmo, né? E a gente, do exemplo um, né? Onde a gente tem com alguma magnitude que cai na ordem de um sobre rho quadrado. Para o caso bidimensional, o análogo do, da fonte, né? Pontual de fluido, né? Na origem, não é uma carga pontual na origem, mas uma carga uniforme ao longo de um fio vertical, né? Ambos eles nos dão um campo, né, com magnitude que cai com um sobre R. Tá? Então eu vou deixar um exercício no próximo vídeo. É o seguinte: encontre a atração gravitacional uh, uma semisfera sólida. Esfera sólida superior de raio A e centrada. Vai. Center na origem. De massa. Não, em uma massa. A massa M0 na origem. A suma e semi-esfera tem densidade. Delta igual a zero. Ok? Então é isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.